Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje eu conversei com a Ângela Ramos, que é educadora e mestre de caminhos. Esse podcast tem o apoio da Decor Interiores, que são especialistas em decoração de casas e empresas, e do nosso podcast aqui. Então fica agora com o meu bate-papo com a Ângela Ramos. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e eu tô feliz demais em receber aqui nesse episódio que eu tenho certeza que vai ser pra lá de especial, Ângela Ramos! Aê! Seja bem-vinda, Ângela querida! Agradeço muito a oportunidade. Tenho um carinho muito grande pela Sintonia, pela Bia, por todos que aqui estão. Porque meus filhos estudam aqui desde sempre. Bernardo tinha 5 aninhos quando entrou na Sintonia, a Isadora tinha 2. Nossa, então sim. tem toda uma trajetória. Então quando a Bia coloca lá família Sintonia, faz muito sentido para mim. De fato é uma ancoragem, é uma família, é um crescimento juntos. Sou Ângela Ramos e agradeço muito a oportunidade. Ai, que delícia. Assim, eu ia falar, eu tava pensando, né, antes de começar aqui essa gravação, eu ia falar, eu conheço a Ângela comecei a fazer o cálculo, né, acho que há 10 anos, né? Mais? 10? 13 anos. 13 anos, porque a Isa começou logo, junto que começou a Sintonia, né, Sim, os dois. o Bernardo começou, também. vocês estavam logo no início que eu dei. Quanto tempo a Sintonia tem? Vai fazer 13 anos agora, 13 anos, isso. O Bernardo começou junto com vocês. Sim, e agora parceiro aqui do nosso estúdio, né, trabalhando com a gente, é muito bonito, né? Gostoso, né? Muito bom. E hoje a gente vai falar aqui sobre planejamento. Vocês vão poder observar o quanto a Ângela é um poço de sabedoria. E é muito bom porque ela fala coisas assertivas, assim, na tranquilidade. Porque, né, não precisa ser... como é que fala? Não é ofensivo, assim, não precisa atacar, né? Entre aspas. Então, assim, na tranquilidade, ela fala aquela palavra certa que faz a gente refletir por 3 dias, mais ou menos. É sempre muito bom, a conversa é sempre muito boa. Então, conta um pouquinho, Ângela, assim, de você, da sua trajetória, Sim. né? Até a gente chegar no nosso ponto principal aqui da conversa. Eu venho de indústria, eu me formei em administração e trabalhei em comércio, trabalhei em prestação de serviços, fui para a indústria. Na indústria passei por vários setores. E eu sempre me desafiei a ficar apenas um tempo em cada setor, porque para mim o que me movia era o aprendizado. E na indústria, você trabalha muito com processos, então você planeja para os processos. Então, eu sou formada em administração. E lá eu via na prática a liderança, o processo, o que dava certo, o que dava errado. Dava muita coisa errada. Só que você tinha setores e pessoas que movimentavam para que o recurso, ou funcionário ou máquina, voltassem no processo para que aquilo desse certo. Porém, tudo que eu estudava, eu olhava na prática para ver como funcionava. E, de repente, tive doença profissional, né, que é a LER, que a gente chama, nos 2 braços. Eu engessava os 2 braços ao mesmo tempo. Eu não pude mais trabalhar naquilo que eu amava tanto. Eu era controladora de produção na época. E eu tive que sair do meu trabalho por conta da doença profissional. Ou seja, mudou meu planejamento. Sim. E aí, eu fui para a área acadêmica. Fui dar aula de matérias técnicas. Porque o que eu poderia fazer, uma vez que eu tinha uma doença profissional que me limitava aquilo que eu mais fazia, que era trabalhar com computadores e relatórios e tudo mais. Aí eu fui dar aula de matérias técnicas, só que eu era tímida, super tímida. Eu tinha destreza com os colegas de trabalho, pessoal do chão de fábrica, mas não com o público. Mas eu não tinha outro caminho que não fosse este, e foi fazendo esse caminho que eu fui me reinventando. E perdendo a timidez e trabalhando na gestão de recursos, pessoas e informação. E hoje eu dou aula ainda, mas dar aula é assim, você pega um conteúdo e você tem que desdobrá-lo em etapas, que são as aulas pontuais, para que ao final do semestre você conclua um projeto, um conhecimento de acordo com o que se espera da disciplina. Integrada com as demais disciplinas, ou seja, em projeto integrado. Então, foi um grande aprendizado, porque não era um esgotar naquele dia, era um caminho degustado que você vai trazendo informação aos poucos. Tá bom. Eu tinha vontade de voltar para a empresa ainda, até voltei a trabalhar na área de logística mais um ano, na Campari, mas não conseguia mesmo. Daí fui para a área acadêmica, só que eu falei, então eu quero dar aula em faculdades. E fui fazer mestrado em engenharia da produção. Eu venho da área da produção, como controladora, fui fazer mestrado em engenharia. Fiz 5 anos, caso eu voltasse para a indústria, eu estava pronta, agreguei um pouquinho mais. Caso eu ficasse no acadêmico, serviria também.
Sim. E assim foi. No acadêmico, eu amo o que eu faço e fui dando aula em vários lugares. E hoje eu trabalho em 2 universidades, na FATEC e na Uniso, com isso. E também trabalho com mentoria. Já trabalhei com mentoria pelo Sebrae para pequenos empreendedores de como organizar os negócios. Hoje eu atendo as pessoas, em particular, dentro das áreas da vida, como que elas fazem para trazer o equilíbrio considerando todas as áreas. É um equilíbrio de pratos. É um desafio. Porém, o meu maior desafio é nada do que eu planejei na minha vida deu certo. A minha área de especialidade é planejamento. Meu mestrado, minha área de domínio é planejamento. Então, me desafiava. Como que eu vou falar de planejamento se nada que eu planejei deu certo? E aí, houve um tempo que eu abandonei o planejamento na minha vida. Porque aí eu falei, não dá certo isso, não funciona. Foi o pior momento da minha vida quando eu abandonei meu planejamento. Por quê? Porque não tem caminho definido, qualquer caminho serve. Isso é tão real e pesado, né? É pesado, Bia, muito pesado. E aí eu fui obrigada a, como frutos desse abandono, a retomar. Chega uma hora que você tem que retomar as áreas da sua vida e consertar tudo que foi abandonado. A gente finge que não tá acontecendo nada, né? Assim, de alguma forma. Assim, tem algum momento que dá errado, daí você fala, quer saber? Cansa, Bia. Deixa pra lá. Cansa. Aí você relaxa e fala, cansei. E quando você cansa, você se abandona. E é um perigo isso, porque você se abandona no detalhe, e aí você tem que resolver pelo detalhe. Então, hoje é um desafio muito grande, e é um prazer muito grande falar da importância do planejamento. Porque eu retomei, eu entendi o que aconteceu comigo, eu entendi o que acontece com as pessoas, e hoje eu sou apaixonada pelo tema. Eu me reapaixonei pelo tema. E hoje eu trabalho dentro das mentorias em cima disto, né? Com pequenos empresários em cima disto, da importância do planejamento. E é o que eu trago hoje aqui. Então, assim, para mim é um desafio foi um desafio muito grande, mas hoje eu entendi, é um prazer muito grande trabalhar com isso. E eu lembro que você já comentou isso também em outros momentos, o quanto era um ambiente muito masculino, né? O que você, onde você sempre trabalhou. E me vem, assim, a ideia de que o planejamento é muito racional, é muito dentro da energia masculina nossa, né? E como é que você olha pra isso, assim? Muito bem. Gente, peraí, deixa eu tomar uma aguinha que minha voz já tá falhando. Como eu olho falhando. pra isso? Eu trabalhava em siderúrgica Vilares, né? E é um ambiente predominantemente masculino. E eu era controladora de produção, só tinha de mulher no meio da linha de produção. Sim. E a primeira coisa que a mulher tenta fazer, ela tenta se masculinizar. Então, assim, 0 adereços, 0 maquiagem, você é um homem no meio da produção para ser respeitada. Mas sabe, Bia, isso é uma ilusão. Porque o respeito não vem de você não usar o adereço, vem de uma autoridade interna, que é energética. É como você se vê e se posta. É o que a gente chama, os autores chamam de energia invisível, mão invisível. Há uma energia invisível de quem se respeita. E uma vez eu estava saindo do refeitório com a minha bandeja de pratos para entregar lá, e um diretor entrou e falou para mim: Ângela, como você tem cara de submissa, não é? E eu só não cheguei porque ele era o diretor, mas aquilo me machucou tanto. E eu pensei, mas eu não sou submissa. Mas por que eu passo a imagem de submissão? E eu fui pesquisar a respeito. E na época eu li uma reportagem que dizia, na revista Veja, pena que eu não guardei, era de um fotógrafo de top models, e ele falava que ele sempre fotografava muita gente, e ele já havia fotografado a Cindy Crawford em outros momentos, que ela estava extremamente exuberante. Mas ele tinha uma sessão de fotos com ela em São Paulo, e ele nunca a viu tão bela como naquele dia. Ela entrou, abriu a porta, disse que assim preencheu o ambiente, só que ela estava sem maquiagem. Cabelo todo esvoaçado, de chinelão e uma roupa solta. E ele pensou, calma, como assim? Como que hoje ela está mais exuberante que nos demais dias que eu a fotografei? Por quê? Ele ficou intrigado. E ele foi verificar o motivo e a razão disto. E ele concluiu que, dentro do estudo, né, da neurolinguística, que a fisiologia, que é o conjunto de olhar, rosto, queixo paralelo ao chão, ombros abertos e gestos, trazem a autoconfiança. Não é o tom de voz e não é o conteúdo. Porque tem pessoas que falam muita coisa, mas elas não são ouvidas. Ela vai embora e você nem percebe. Meia hora depois você fala, nossa, fulano de tal foi embora? Ninguém nem notou.
E há pessoas que falam muito alto, mas elas irritam, falam muito baixo e não são ouvidas. E o conteúdo é bom. Não é conteúdo, não é tom de voz. É a fisiologia. Porque tem gente que nem fala tanta coisa interessante, mas todo mundo adora ficar perto dela. Então é a forma como ela se posta. E foi isso que ele viu na Cindy Crawford. E neste momento eu entendi que eu tinha que mudar a minha postura. Porque a minha família toda anda assim, arqueada. E é uma postura serviçal. E o serviçal está pronto para ser rechaçado em algum momento. E aí eu falei, então é a postura? E aos poucos eu fui mudando a minha postura. Educando para que eu pudesse, de fato, ter queixo paralelo ao chão, nem para cima, porque arrogância, o outro lê sua postura de arrogância e vai revidar. Meia hora está revidando, vai dar briga. E nem queixo para o chão, porque é uma postura de serviçal. Queixo paralelo ao chão, respeito. É fácil discutir com uma pessoa que nos desafia, arrogância. É fácil discutir com uma pessoa que tem uma postura serviçal. Impossível discutir com uma pessoa que me respeita. Eu aprendi isto. E aí eu fui seguindo, mudando a postura. Mas daí, eu tinha, porque eu venho da área da administração, a minha cabeça era lotada de informação e controle, Bia. Eu precisava controlar tudo e todos. Uma necessidade. E aí eu fazia terapia e eu tinha tanta dor de cabeça que toda semana eu ia em médico tomar soro. Eu conheço na Unimed todo o processo de soro da maca à cadeira. Porque toda semana eu estava lá tomando soro. E muita dor de cabeça, muita náusea. E daí eu cheguei no ápice do desmaio. Pá! Tava num lugar assim, simplesmente desmaiava. Que é quando o seu cérebro desliga para você não pifar. E eu falava com a minha terapeuta assim, Cida, imagine um gráfico. Eu estou neste momento do ponto de bifurcação. E a Cida falou, pelo amor de Deus, pare de pensar. A doutora Maria Silvia, que era minha neuro, falou, ela não tem mais remédio para dar para você. Porque assim, nada fazia efeito, nada. E ela falou, você não quer fazer terapia? Eu já tinha feito, fiz 18 anos de terapia no total. Eu falei, vou fazer. E foi com a Cida. E aí a Cida, Ângela, você precisa trazer mais flexibilidade para você. Você é muito mental. Eu falei, como eu faço isso? Vou fazer dança. Eu falei, oba, vou fazer dança flamenca. Ela falou, não, se você fizer flamenca, você mata alguém. Eu falei, o que eu faço? Dança cigana. Como assim, dança cigana? O que é isso? Não, você precisa trazer fluxo, movimento e criatividade. Eu não sabia o que era. Com quem você vai fazer? Mirella Fazio. Que já Aê, Mirella, fica a linda. dica, minha querida. Que já esteve aqui com a gente, Você hein? esteve aqui conosco. Fui fazer dança com a Mirella Fazio e daí cheguei lá, como todo bom controlador, você precisa ter garantias do que você vai fazer. E ela falou, não tem passos específicos. Eu falei, como não tem? Não tem. Daí ela foi me mostrando os movimentos e olha no espelho e vai com o braço para lá. Daí eu olhava o braço. Ela falou, não, olha para o espelho. Eu tinha que controlar a munheca para eu ver o que a minha munheca estava fazendo. E com a Mirella eu fui observando o poder do estado de presença. Volte-se para o corpo. Na época ela trabalhava com dança cigana terapêutica. E como eu fazia sozinha. E às vezes eu chegava lá assim muito triste. E ela colocava a vela e nós dançávamos com o elemento fogo para trazer o calor, o aquecimento. Isso porque ela já tinha preparado uma aula para mim específica, ela mudava na hora. Havia dias que eu chegava querendo socar tacar na parede, acertar. E ela pegava e falava, não, vamos dançar o elemento ar. Daí sentávamos e dançávamos só a respiração, braços, para abrir a respiração. Estado de presença. Havia dias que eu chegava assim, muito preocupada. Muita coisa na cabeça acontecendo. E dançávamos o elemento água, os véus. E aí nós dançávamos para soltar, deixa ir que tudo passa. E isto também passará. E havia dias que eu chegava muito sem força. Assim, desnutrida, desvitalizada. Dançávamos o elemento terra, bastom. Pá, 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 a força. E eu fui aprendendo a importância de ser um ser integral. Corpo, mente e espírito. E fui trazendo para o estado de presença essa integralidade. E de repente, falavam-se muito, eu tinha baixa estima, Bia. Eu não gostava do que eu falava, eu me achava feia. E eu não gostava de falar na frente. Excesso de críticas, não é? Autocrítica. E aí falavam, você tem que ter autoestima. O que é autoestima? Não sabia o que era isso. Você tem que gostar de você, mas eu não gostava de mim. Era um fato. Né? Por conta da minha infância, eu aprendi que eu era só problemas e de repente eu não gostava de mim.
E aí eu aprendi que a mulher cigana dos clãs organizados, ela se arruma para ela. Então, quando ela fecha a porta, ela é seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, e ela se arruma para ela no acolhimento. Não há uma palavra autoestima, mas a palavra acolhimento. Ela coloca um cheiro, um perfume, uma flor e ela se arruma para ela se acolhe. E quando ela sai na leveza do leque. Porém, se alguém entrar no espaço dela, daí aquele leque vira uma adaga e ela fala, aqui não. Aqui você não entra porque esse espaço é meu. Aquilo foi fundamental para eu me posicionar no meu trabalho. Porque daí eu entendi que eu não precisava ficar armada contra homens ou derivados, não precisava. E eu também não precisava ficar toda melancólica, eu não lidava bem com essa ideia do masculino e do feminino. E eu entendi que essas duas energias, elas estão em todo mundo. Todos nós temos o equilíbrio do masculino e do feminino. O masculino é trazer sua vida para a Terra ancorando e falar, agora eu vou manifestar um plano de ação e um caminho que eu preciso sim. Olha a minha vida como está. Eu vou resolver um passo de cada vez, mas vou resolver. Posso não saber tudo, mas eu vou buscar alguém que me ajude. Tutoriais que me auxiliem. E o feminino, que é a comunicação, o acolhimento, a leveza e a beleza. Aí eu equilibrei. E desde então, eu entendi que isto é postural, é energético. Você chega e você simplesmente está. Sim. E aí as pessoas respeitam você. Então eu não precisei mais usar de artifícios, né, para falar, não, ei, cuidado. E agora eu me sinto à vontade de usar... Eu sou uma árvore de Natal ambulante, então eu uso muitos bijucos. E eu me sinto à vontade de usar os adereços e nem por isso sou desrespeitada. Então veja que foi esse trabalho desse estudo sobre fisiologia da neurolinguística, junto com esse trabalho de dança com a Mirella Fazio, que me ajudaram a ter essa postura íntegra no estado de presença para observar as coisas como estão e qual é o próximo passo, para que eu veja então qual é a próxima necessidade. Aí eu fui me integrando, porque eu acho que era muito pulverizada a minha energia na tentativa de corrigir atos falhos do planejamento, me frustrar com os planejamentos que não deram certo. Então hoje eu agradeço a minha vida do jeito que está, porque eu acredito que se eu tivesse feito um caminho de planejamento inicial, eu queria aos 50 anos ser uma grande CEO, estar viajando, uma grande executiva, estar viajando o mundo, né, sem filhos e sozinha, explorando o mundo. Foi para isso que eu, né, caminhei, mas eu acho que talvez eu estivesse muito doente, Bia. Porque aí, de repente, a minha vida tomou um outro caminho, e aí fui mãe, e eu viajava e voltava no mesmo dia, porque eu não conseguia ficar longe dos meus filhos. Para mim era importante estar com eles. Nem que fosse para beijá-los à noite na hora de dormir, mas estar em casa. Fiz outras escolhas, fiz outros caminhos. E aí eu gastava R$1.000 por mês de remédio, Bia. Depressão, síndrome do pânico, perdi a visão. Numa das depressões eu perdi a visão, foi bem grave. E hoje, quanto eu gasto de remédio? Nada. Então eu acredito que assim, fiz um planejamento pelo ego. Sim. Mas o meu espírito, o meu estado de presença era para outro planejamento. E hoje, extremamente realizada naquilo que faço, eu posso dizer que o planejamento, ele precisa ser adaptado. E a vida, ela cuida de se adaptar e de adaptar você para aquilo que sua alma de fato veio para trazer. Então, amo o universo corporativo, mas hoje eu não me vejo mais nesse ambiente da forma como eu estava. Então, hoje eu adoro o que faço, mas estou super aberta para as próximas mudanças do que pode vir, porque isso muito me desafia. Bom, muito bom. E eu trouxe isso da energia, né, do feminino, porque eu lembro que você me contou essa história, né? Achei fantástica quando você me contou. Hoje a Ângela tem um trabalho também com o Sagrado Feminino, né? A gente pode falar isso mais pra frente um pouquinho. Mas o quanto o autoconhecimento te trouxe esse poder, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso planejamento também. Porque a gente, às vezes, quer criar fora, né? Quer ter o controle das coisas, né? Eu acho que é o terceiro podcast que eu falo sobre isso. Que, enfim, pode ser que tenha um pouco do meu caminho aí, de eu querer ter controle das coisas e não conseguir. E a gente aprender a confiar na vida, né? Mas sem ferramentas a gente não consegue, né? Fica muito superficial falar acreditar no fluxo da vida, tá, mas o que de fato nós queremos, né, o que de fato eu quero pra minha vida, se eu não me conheço,
né? Então, acho que está super ligado ao autoconhecimento. E no lugar de ter ferramentas mesmo, né? Como você falou, não só buscar o autoconhecimento, mas o que é buscar autoconhecimento, né? Então, é muito interessante ouvir a sua história, porque você traz ferramentas plausíveis mesmo. Ah, aconteceu isso, eu estudei isso fez com que eu me conhecesse melhor, me sentisse mais segura para ser quem eu sou e, por consequência, entender as mudanças do planejamento, né? E o que você orienta, assim, como quais ferramentas a gente pode buscar para poder elaborar o nosso planejamento pessoal, profissional? Tá, muito boa, excelente pergunta. Eu vou trazer uma confusão violenta em alguns termos que nos afastam do planejamento. Primeiro, o que é administração? Administração é um processo. Quando a gente fala que alguma coisa é um processo, porque contém etapas. Uhum. Então, ele é um processo de planejar, de atividades, né? De planejar, organizar, dirigir e controlar. O controle faz parte. Uhum. Ele é a quarta etapa. Planejar, organizar, dirigir e controlar o quê? Atividades na obtenção dos resultados. Então, primeiro, que resultado que eu pretendo? Uhum. Então, pego lá, coloco como onde eu quero chegar. Aí eu venho e vou planejar. O que é planejar? Também é um processo que compreende a definição de estratégias, metas e objetivos. Uhum. Precisa ter caminho. Quem não tem caminho definido, Qualquer caminho coisa serve. serve. Porém, vocês já viram pessoas que planejam, falam, mas não fazem nada? Uhum. A vida dela é só sonho. Sim. Ela não materializa, ela não fundamenta nada. Fica Sim. solto demais. Então, é menos com mais. Tem pessoas que planejam menos, prometem menos, mas fazem mais. Uhum. Então, pessoas que planejam muito, falam, é um perigo. Uhum. Porque é como se você estivesse fazendo promessas pessoais a você que não serão cumpridas. Uhum. E o seu ego vai entrar em dor, que o ego é um sistema de leitura do corpo de dor. E ele vai entrar em dor, porque vai falar assim, você prometeu e não fez, você disse que iria e não foi, você falou que pagaria e não pagou, você falou que compraria e não comprou. Como que você acolhe seu ego em dor, que confronta você mesmo sobre coisas que você não realizou? Então eu digo, autoconhecimento é assim, o que eu quero justifica? Uhum. Porque eu posso querer tudo, mas não justifica para este momento. Então, pasmem, pessoal, segura isto. Para este momento. Sim. Ai, Ângela, mas eu quero ir para Disney. Pode quando quiser. Mas às vezes para este momento não dá. Uhum. E não se frustre por isto. Porque o marketing trabalha a escassez. Eu dou aula de marketing, mas por favor, ele trabalha a escassez. Para ele, você nunca tem o suficiente. Uhum. Então, você vai se comparar com os outros nas mídias sociais e vai criar necessidades e desejos para você que você não precisa. Uhum. E aí isso vai cobrar um preço lá na frente. Sim. Que preço? Então vejam, primeiro ponto, o autoconhecimento. O que de fato eu preciso nesse universo de coisas que me pedem e me ofertam? Autoconhecimento. Uma vez estabelecido, eu quero este objetivo, vou fazer esse caminho estratégico para isto e as ações são essas. Perfeito. Próxima etapa, organização. Aí tá. Justifica isso que eu quero fazer agora? Justifica, Bia. Então, daí a segunda etapa é, eu tenho como fazer? Como? Que são os recursos, pessoal. Às vezes justifica, mas eu não tenho. Neste momento, vírgula, os recursos. Neste momento, pessoal. Porque eu conheço gente que fala, nunca mais é muito tempo e o ego vai entrar em dor. Nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou viajar, nunca mais... Por favor, pega essa palavra nunca mais, joga na descarga e dê descarga. Uhum. Neste momento, não consigo, não tenho como, não tenho recursos. Sim. Se tenho, aí quais são os recursos? Entende, gente? Quais são? Para nós fazermos esse podcast, eles precisam de recursos. Tem que fundamentar a sua existência. Tem que trazer, preciso de uma mesa, do microfone, né, de televisão, de som, de profissionais. Uma vez estabelecidos os recursos, então, planejar, organizar, dirigir. A direção compreende a liderança, a motivação e a comunicação. Aí, alguém tem que liderar. Eu não preciso que eu lidere tudo. Eu posso descentralizar as decisões. Pessoas confiáveis. Trabalhe, experimente descentralizar um pouquinho. Que outras pessoas possam te ajudar. Mas eu preciso ter um motivo para a ação.
Você tem? Não tenho. Então você não vai achar ninguém para vir com você. Não acha, gente. É um sonho vazio. Ah, mas eu tenho motivo para uma ação. Isso te movimenta, tem significado para você, te chama para um propósito? Sim. As pessoas virão com você. Então, motivo para ação, motivação. E ainda dentro do cabedal direção, comunicação. Precisamos saber nos comunicar, gente. 80% dos problemas hoje são falhas na comunicação. Nossa, total. Achismos. Eu achei que a pessoa tinha entendido. Você achou ou tem certeza? Não ache, turma. Não ache. Vá lá. O que eu vejo de conflito em empresas, em famílias, em equipes, em núcleos por conta de comunicação? Primeira grande falha. Nossas dores vão para a comunicação. Tá errado, por favor. O autoconhecimento vai ajudar você a separar o que é seu, emocional, do que é contextualizado, contextual. Porque eu olho e vejo, isso é meu. Vou para casa lidar com isto. Sim. Recolhe. Eu estou me sentindo mal hoje. Cheguei na equipe esperando que alguém olhe para mim e fale, Ângela, coitadinha, você precisa Tá de tudo alguma bem? coisa hoje? Está tudo bem? Bem, posso ir? Posso. Alguém que, de repente, pode ter um viés mais maldoso, observando isto, vai usar como trunfo contra a Ângela. Vai chegar, ai, Ângela, você não está bem hoje, você precisa de ajuda? Mas a pessoa, de fato, não tem intenção de ajuda. Mas ela vai usar isso como uma ferramenta, depois, de alguma forma, de maledicência ou prejudicar. Por isso que você tem que estar no estado de presença. Ângela, mas eu não posso estar mal? Pode, escolhe a dedo para quem você compartilha. Há uma inteligência nisto. Porque a comunicação tem que ser clara. Ângela, como que eu tenho uma comunicação clara? Impessoalidade. É uma das ferramentas da gestão. Tem que ser impessoal. Gente, quando eu quero desabafar os meus problemas pessoais, eu escolho a dedo para quem? Você tem que escolher a dedo também. Eu vou colocar na mídia social que eu não estou bem hoje. Nossa, tá de brincadeira, né? Vai fazer terapia? Não coloque na mídia, vai fazer terapia? Sim. Por favor. Você precisa da mídia para alguém falar, nossa, você tá mal hoje? Coitadinho. Você está precisando da palavra coitadinho? Sua comunicação está com problema. Onde? Você. Sua autocomunicação com você. Você vai fazer perguntas poderosas. Por que eu estou me sentindo coitadinho hoje? Por que estou me sentindo fragilizado hoje? Às vezes a resposta não vem na hora, mas ela virá. Se você quiser fazer esse autoconhecimento, com força, virá a resposta. E quando você entender por quê, você vai na causa. Às vezes demoram alguns dias, às vezes algumas sessões de terapia, mas vale muito a pena. Atuar na causa resolve a consequência. Sim. A comunicação tem que ser impessoal. Vejam, comunicação clara. Bia, pegue a folha, por favor. Posso acrescentar o por favor? Por educação. Mas, Bia, pegue a folha é o objeto. Então, quando nós trazemos essa clareza na comunicação e nós começamos a nos comunicar de forma verdadeira conosco, eu começo a ter compaixão comigo. E se tenho compaixão comigo, eu tenho compaixão pelo outro. Porque lembra do começo que eu falei que a top model entrou e o fotógrafo logo percebeu que ela passou uma postura de segurança? O inverso também é verdadeiro. A pessoa entrou e pela postura dela eu já vi que ela não está bem. E aquele dia eu já separo as energias daquele momento porque ela não está bem. Talvez algumas brincadeiras eu não faça, algumas perguntas indevidas eu não faça. E se ela estiver de alguma forma triste ou às vezes até brava, eu devolvo mentalmente que ela está naquele dia com um problema de ordem pessoal. Eu não levo para a minha vida, não é comigo, não é contra mim. Separem, gente. Porque as empresas são verdadeiros feudos. As corporações, vocês não têm noção. Quem trabalha em corporação sabe o que eu digo. É uma guerra. Meu departamento, meu computador, minha sala, meu. Para quê? Nada é nosso. Daí a pessoa sai, é demitida, perde a referência de vida. Sim. Porque foi tirado dela o que ela projetou, a própria realização pessoal. Os trabalhos, a empresa é uma área da nossa vida. Na estrela da vida na roda da vida, perdão. É uma área. Não é o todo. Então, de novo, voltamos para a autocomunicação. Comunicação clara e eficaz comigo. Quando eu começo a ser forte comigo, eu começo a mudar a comunicação com o outro. Aí eu dirijo melhor as equipes ou os meus anseios. Sim. O meu objetivo individual conversa com o objetivo da organização. E se não conversar,
eu saio. Eu não fico ali criando problemas, entendem? Sim. E aí, o controle, olha, planejar, organizar, dirigir e controlar. Daí, o que é o controle nisso? Se eu não planejei, não tenho metas, objetivos e caminhos. Ou eu tenho. Estabeleci o que eu preciso de recursos, pessoas e sistemas. Estabeleci. Fiz uma boa direção, eu vou controlar métricas, desempenhos e resultado esperado. Eu não controlo pessoas. Se eu não planejei e não organizei, eu não tenho nada para controlar, eu controlo pessoas. Daí é o problema. Então, quando eu tracei caminhos, eu tiro o meu peso da vida e observo o desenrolar dos caminhos. Ou seja, tira um peso muito grande, porque eu trabalho em cima de métricas. E se algo não desse certo, plano B. Nós estabelecemos este horário para o podcast. Poderia sim acontecer de um equipamento não funcionar, né, algum profissional que nos apoia não estar, que nós faríamos? Plano B, no próximo dia. Não há peso. Percebe, Bia? Sim. Não há peso. Então, quem fala muito que vai fazer e não faz, tumultua o corpo mental com muita informação e entra em exaustão. A vida vira sonho, não realiza nada. Sim. Quem sai organizando e fazendo coisas sem ter planejado, a vida vira passatempo. Faz e não converge para lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. Quem planeja, visão com ação é igual a realidade. Ação sem visão é igual a passatempo. Visão sem ação é igual a sonho. Sim. Isso muda totalmente a vida de um ser que precisa manifestar a sua própria existência. Sim. E se você está assistindo agora e se identificou com um desses... com um desses temas, se você é uma pessoa que fala muito e não faz nada, ou faz tudo sem planejamento, curte esse vídeo aqui. Aproveita para curtir esse conteúdo, gente, porque tá sendo muito rico mesmo, né? E é muito interessante, a gente já falou também sobre o propósito, né? Um dos temas que a gente queria falar nessa conversa é sobre as decisões da nossa vida com propósito, né? Às vezes, a gente puxa também muito pro lado profissional, né? Coloca como uma meta de vida, não assim, mas como uma missão, a missão de vida muito atrelada ao seu lado profissional. E você falou sobre a roda da, como é que chama? Roda da vida. Roda da vida, que tem que estar em equilíbrio. Sim. E sobre esse propósito que conecta pessoas, né? Como isso é interessante. Porque quando a gente para pensar, né? Num objetivo que você tem, seja ele profissional, pessoal, e você entende que aquilo não tem muito propósito, naturalmente ele vai patinando, né? Assim, não funciona o planejamento, a coisa não anda, ou parece que não dá certo. E é tudo um convite, eu acho, para a pausa da reflexão, se aquilo faz sentido com a gente, se aquilo tem de fato um propósito. Então, como que a gente pode, a partir disso, né, trazer esse propósito atrelado ao planejamento? É a primeira pergunta de um planejamento ou não? No caminho a gente entende se conversa? Não. Se você for estabelecer um planejamento de uma empresa, a primeira etapa do planejamento estratégico a gente chama de MVV, missão, visão, valores. Missão é o propósito, a razão de ser. Sim. Valores, os 5 valores que a empresa define, que serão os guias, balizamentos dela. E a visão de futuro é uma projeção para daqui a 10 anos. A missão da empresa, por exemplo, é o propósito para que ela existe. Servir, encantar, realizar. Então, veja a missão da Disney, missão da Natura, de empresas, né, que são hoje grandes corporações, que seguem sua missão. A partir disto, vem todos os objetivos e as estratégias. Porque se ela traçar qualquer planejamento que vá ferir a missão, ou a missão, visão, valores, ela corre o risco de se perder. Se perder na expansão, se perder na linha de produtos. Hoje, os clientes, consumidores são muito exigentes, eles precisam ver significado, precisam sentir que a empresa é verdadeira. Então, a empresa, ao startar qualquer crescimento, sem olhar para a missão, visão, valores, ela corre o risco gravíssimo de se perder no processo, e se perde. E nós, mesma coisa. Alguns chamam de missão de vida, pode ser também propósito, ok. Se você observar a criança, com que ela brinca? Ali estará o propósito de vida dela. É naquilo que ela se realiza, que a alma dela se sente inteira.
o espírito está presente. Então, naquela brincadeira, existem as habilidades e as competências dela primordiais que vão ajudá-la a sentir satisfação naquilo que fazem, sentido ou significado. Aí vem o planejamento. Então, vejam, eu dava aula de catequese quando era criança. Depois eu fui fazer faculdade, eu ia fazer ia fazer faculdade de geografia. Meu ex-namorado falou assim, professor ganha pouco, besteira, faça outra coisa. Então comecei contábeis, transferi para administração, terminei administração. Fiz engenharia da produção e o que faço hoje? Professora. Dou aula. E amo o que faço. E se deixar, eu falo até os cotovelos. Vai dar 2 horas, 3 horas de podcast. Vejam só. Qual é o meu propósito? Eu amo compartilhar conhecimento, eu amo aprender, gente. Eu amo aprender. Eu me encanto com a renovação do aprendizado. Então, quando eu vejo uma coisa nova, eu falo, nossa, é verdade. E não tenho vergonha de aprender, eu aprendo com todos que estão no meu caminho. Crianças me ensinam, meus filhos me ensinam muito. Eu vou no sítio, eu tenho os meus tios lá no sítio, e eu aprendo muito com eles, é um conhecimento tácito, é um conhecimento de quem vive na vida mais... A gente fala que é uma vida mais difícil, porque roça é uma vida difícil. Mas é tanto conhecimento lá. O conhecimento, ele é muito fluido, ele está em todos os lugares. Então, assim, Ângela, eu amo o que faço. Aí eu faço o planejamento dentro do meu propósito. Então, eu posso definir uma missão. A minha missão é ensinar, instruir, ajudar as pessoas a descobrirem os seus caminhos. Então, hoje, recentemente, eu estou montando a minha próxima mídia, que é Mestre de Caminhos, é como me intitulo. Porque é o que eu faço, eu ajudo as pessoas. Mas não por ego, porque eu sou mestre, porque eu sei tudo. Não, porque eu aprendo com cada pessoa. Eu ajudo a pessoa a voltar no seu cerne, no seu significado de vida. Exemplo, de novo, se eu tivesse virado uma grande CEO de uma corporação, eu teria tido sucesso, mas talvez estivesse muito doente. Porque hoje, o excesso do racional me cansa muito, Bia. E hoje eu não tenho dor de cabeça, mas eu tenho, assim, crises e labirintites pontuais. Aí eu já entendi que eu paro, não leio nada, não mexo com documentos, etc. E volto de novo no meu centro, daí eu vou e faço a próxima etapa. Ou seja, se eu estivesse hoje naquele caminho que eu tracei no meu planejamento inicial, talvez eu estivesse muito doente, não tivesse saído das crises, tivesse desenvolvido mais doenças. Como eu segui o propósito da minha alma, que a vida foi modificando e se encaminhando de me levar para outras direções, planejamento ele é ajustado, já falaremos disso. Então hoje, Bia, eu tenho um prazer imenso no que faço. E eu preciso até tomar um cuidado para não fazer em excesso. Sim. Porque quando você gosta, você faz em excesso e às vezes não considera o seu corpo físico como sendo mais um forte aliado desse processo da fisicalidade. Mas o propósito é aquilo que sua alma chama muito você. Daí o pessoal fala assim, mas eu amo cozinhar. Como eu vou ganhar dinheiro com isto? Bora lá. Eu, Ângela, cozinho, mas não sou uma exímia cozinheira. Vou lá no IGA, faço um curso para eu ser uma chefe. Posso ser? Posso. Mas eu não vou ter diferencial, Bia. Porque eu não tenho um diferencial, um detalhe do tempero. E eu sou muito visual, não sou sinestésica. Então, eu vou fazer, mas eu não faria com um destaque. Porque não é minha competência. Não é porque eu não sou boa, Bia. Porque não é minha competência nem minha habilidade principal. Eu vejo hoje muitas pessoas trabalhando em qualquer coisa. Sim. E a alma delas está ficando triste. Porque ela não está exacerbando, ela não está mostrando o potencial dela ao mundo a que veio, e ela está entrando em depressão. Isso acontece? Acontece. Então a alma vai se afastando e você vai entrando num vazio. Você ganha muito dinheiro, mas você está numa tristeza profunda. Então a pergunta é, primeiro eu planejo, primeiro eu vejo o meu propósito, primeiro o meu propósito. A vida se encarrega de colocar você no caminho, tá bom? 50% do planejamento é seu e 50% é da senhorita vida. Há um movimento do universo para te ajudar nos impulsos daquilo que você deve voltar. Observa. Então não há problema, há aprendizado. Tudo é um perene aprendizado para que nós possamos voltar naquilo que de fato nos satisfaz. Aí quando você faz isso, você tem um carinho tão grande naquilo que faz. E você coloca aquilo de uma forma tão grande que você brilha. Isso gera um magnetismo, a ponto do outro querer estar comprando o teu trabalho, o teu serviço, próximo a você, te contratando. Então, propósito vem antes do planejamento. É a parte inicial do planejamento. Legal.
E sabe que você falando, eu fiquei pensando, né, que no nosso bate-papo de hoje, a gente fala também sobre planejamento em um mundo volátil, né, inseguro. Porque eu acho que são 2 pontos também, é que eu fiquei refletindo enquanto você falava. Existe hoje também uma geração mais nova que vem com o desejo de encontrar o seu propósito, mas sem experiência. Então, como é que eu vou saber o meu propósito se eu fiz poucas coisas, né? Se eu não trabalho desde cedo, só estudei, já emendei numa faculdade, às vezes não comecei estágio. Então, são muitas oportunidades e eles não sabem direito para onde ir. Então, o que antigamente as pessoas não tinham muitas oportunidades, tipo, eu tinha que crescer, já sair trabalhar, já fazer, não tinha muito tempo de refletir no que eu quero. Hoje em dia é muito mais o que eu quero, sendo que eu não vivenciei isso, né? Então, enfim, como que você observa isso? Uma vez a gente conversou, né, num jantar, que as empresas hoje em dia, né, e vão querer também muito para frente, os jovens que tenham maior capacidade de se adaptar ao meio, né? Porque o meio muda muito rápido. Sim. Então, eu lembro quando eu era mais nova, eu via conteúdos assim que falavam sobre planejar a sua vida em 2, 5, 10 anos. Aí tudo que eu planejei também não deu muito certo. Não funciona. Mas assim, são muitas informações que a gente recebe, né? Sim. E essa geração que vem, assim, com tanta informação, como é que lida, né, com esse entendimento? Porque também tem a coisa de não ser feliz, né? Aquilo que não me faz feliz, eu também não quero. Só que a gente não é feliz o tempo todo, né? As redes vendem isso e tá tudo bem você não ser feliz todos os dias, né? Sim. Só por hoje, né? Que você fala, só por hoje eu não estou feliz, ou só por hoje estou triste, só por hoje não estou bem. Então como que lidar com isso, né? Com essa geração que às vezes não tem tanta experiência, mas quer já achar o seu propósito com 18 anos, com 20, né? Como é que... As ilusões, né? Então, hoje nos vendem muitas ilusões. E uma delas é a ilusão do controle. Isso nos tira do eixo. Mas ninguém nos ensinou adaptabilidade. Então, vejam, quando você começa um planejamento de vida como um adolescente, então ele está descobrindo, ele precisa... Eu falo que a compaixão é fundamental. Então, assim, cada um que está, ou que se é um adolescente, ou na faixa etária dos 50 anos, que está frustrado com os planejamentos, você precisa observar que caminho que a vida está te mostrando. Então, tem caminhos que começa a dar tudo errado. E você fala assim, mas esse caminho não está abrindo portas. Mas eu insisto nisto. Se for um propósito da sua alma, você vê sentido e significado naquilo, você vai e caminha. Então, e você insiste e dribla os percalços. Então, eu vejo alunos que eles já sabem perfeitamente no que querem trabalhar. E despontam, brilham e criam oportunidades, Bia. Eles criam oportunidades. Eles não têm medo de fazer uma viagem numa feira, buscam conhecimento, trilham, eles fazem uma trilha de jornada de conhecimento com tutoriais, com cursos gratuitos, disponíveis, porque a alma está pedindo, ele faz esse caminho, ponto. E vejo alunos que escolheram uma faculdade porque tem que escolher alguma coisa. E aí você vê que o aluno ficou lá 4 anos, às vezes 5, engenharia da produção 5 anos, e ele não fará nada com aquela faculdade. Isso me intriga. Tanto é que a gente criou um trabalho de carreiras lá dentro das faculdades. Por qual razão? Carreira é caminho, é jornada. Ele escolheu porque é moda. Acontece. Nossas turmas de... Tá em alta, né? Nossa, nós tivemos turmas de engenharia da produção que eram 3 turmas de 70 alunos. Depois nós tínhamos o pessoal de arquitetura, 3 turmas. Mas o que é ser um arquiteto? Precisa conhecer materiais. Precisa saber calcular. Tem que fazer cálculo. Mas eu não gosto. Então não é arquitetura, Bia. Não dá para ser um arquiteto se eu não gosto de materiais e de cálculo. Vocês percebem, gente? É a base. Sim. Mas eu vou fazer porque é uma profissão que me dá muita visibilidade. Escolheu errado. Visibilidade não é assim que funciona. Eu vou fazer, agora é moda, né? Então tá bonito, é uma tendência fazer qualquer curso de chefe, gastronomia, porque é farto. Quem trabalhou em cozinha sabe que trabalha sob pressão. Sim. É sob pressão. Eu não trabalho bem sob pressão. Então, não é esse trabalho. Autoconhecimento é a base de tudo. Sim. E cabem aos pais ajudar os filhos nessa ancoragem, para sair dessa ilusão, desses caminhos fáceis, fartos. E tudo precisa mesmo de um caminho, de uma trilha, de um esforço. Então eu quero isto, isto.
E minha alma está pedindo. Há significado, há sentido para mim. Aí eu venho e traço os caminhos e vou buscar. Chama-se plano de ação. 5W2H é um instrumento. O que, quando, como, onde, quanto custa? Ah, custa 1.000. Tem alguma coisa na internet gratuito? Tem um tutorial? Eu faço um caminho para eu me preparar para isso. E aí eu vou trabalhar em alguma coisa que eu adquira experiência. Ah, mas eu não quero, porque eu já quero ganhar 5.000. Ilusão de novo, Bia. Voltamos na ilusão novamente. Então, cabe aos pais ajudar os filhos a trilhar esse caminho, tirando-os da ilusão desse mundo fácil que nos venderam e trazendo a ancoragem da manifestação da jornada. É uma jornada. Ninguém nasce pronto. Sim. E aí eu vou fazer esse caminho de preparo, porque qual é a preparação que eu preciso para eu chegar lá? Então são essas ações encadeadas que me levarão para esse propósito. Respondi sua pergunta, Bia? Sim. E a projeção dos pais também, né? Em cima dos filhos, que daí é um outro podcast. Então, Bia, outra ilusão, né? Venderam aos pais que seus filhos têm que ter, tem que. Pessoal, dou aula em universidades. Por favor, muito cuidado. Eu tenho hoje uma gama muito grande de alunos que estão com esgotamento, extremamente ansiosos. Sim. Aos 20 anos. Frustrados. Como assim? 20 anos ansioso e frustrado? Porque já está... eles ficam frustrados porque ainda não se projetaram, ainda não estão estagiando, ainda não estão... Por favor, muito cuidado. Porque se você pulsar de um lado, você segura do outro. Que é com remédio. E aí eu penso, hoje é moda, todo mundo tem TDAH. Daí o aluno chega e fala, Ângela, eu tenho TDAH, não consigo. Ângela, não sei o quê. Aí o aluno faz a prova e teve 8, 9. Daí eu falei até essa semana para uma aluna, você teve 8, é uma excelente nota. Daí ela se acalmou. A primeira aula, essa menina chorou muito dizendo que não ia conseguir. Primeiro dia de aula. E eu não a conhecia, mas eu só recebi e a acolhi. Porque eu não sabia o que de fato acontecia. E de repente, prova da semana passada, ela teve 8. Ela falou, posso mostrar meu seminário para você, para ver se estou no caminho? Eu falei, pode. Excelente seminário. E aí? O que estão nos vendendo? Ah, mas o mundo hoje é volátil. É volátil. Tudo hoje é muito volátil, Bia. Muda a natureza de uma hora para outra o estado das coisas. Sim. Então, como que eu vivo no mundo volátil? Eu preciso aprender a ter flexibilidade e adaptabilidade. É isso que eu vou ensinar aos meus filhos. Serem flexíveis e adaptáveis. Sim. Então, uma hora para outra, tudo pode mudar. A tua profissão pode ser extinta. Pode ser substituída por um robô. E o que eu faço? Plano B, plano C, plano D. Trazer a leveza do aprendizado. E não esse peso. Você tem que ser a pessoa que vai ganhar 1 milhão para se projetar. É melhor ter uma pessoa que está na busca dessa projeção vazia ou uma pessoa que sorri, que está feliz e que canta na sua casa o dia todo? Então, o mundo está volátil. Ele está complexo e incerto. Sim. Ah, como será 2030? Não sabemos. Por quê? Complexidade é um conjunto de variáveis. Então, muita gente, muitas empresas, economias que estão interrelacionadas. Qualquer movimento que aconteça agora no dólar americano afeta o mundo todo, Bia. Qualquer decisão de um presidente afeta todos. Que afeta a empresa que eu trabalho, que me afeta. Estamos vivendo na complexidade. Como que eu planejo na complexidade? Se a decisão de um afeta o outro. Então, há muita incerteza. Então, é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que é ambíguo? É quando eu tenho, diante de uma mesma situação, 2 ou 3, 4 coisas para fazer. 4 caminhos, como foi na pandemia. Fico com máscara ou sem? Passo álcool na mão ou não? Visito os meus pais idosos ou não? Fico em casa ou saio? Alguns falavam saio, outros falavam não, fica em casa. Então, vejam, muitas mudanças e muitas opiniões em cima do mesmo fato. E eu preciso trazer para mim a coragem, diante desse contexto ambíguo, de falar, não, eu vou por esse caminho. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas se não, plano B, plano C, plano D. Sim. Então, o planejamento, ele compreende criar objetivos, caminhos e estratégias. Se o seu caminho está muito definido pelo seu propósito de alma, você não desiste dele. Você vai para o plano B, plano C, que são as estratégias, Bia. Entende? E aí, se a meta não é aquela, não deu certo, não economizei 10% ao mês, economiza 5%. Mas vá acolhendo, vá fazendo esse movimento na sua vida de ajuste. Isso é planejar em mundos VUCA. O termo é mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí as pessoas, os pais, estão se desestruturando porque eles aprenderam que o planejamento ele é para previsibilidade. E não é mais.
Eu traço caminhos, mas eu vou fazendo adaptações e flexibilidade. Sim. Então, qual é a competência do futuro, gente? Resiliência. Resiliência é a capacidade de mudar, de entender o baque, mudança brusca, e me adaptar e seguir. Eu confundi muito tempo, Bia, resiliência com imobilismo. Eu parei a minha vida, parei de planejar e falei, estou sendo resiliente. Não, eu estava parada, estava imóvel. Isso não é resiliência. Tive que voltar, pegar o meu planejamento de volta nas minhas mãos e refazer minha vida. Resiliência é a capacidade de se adaptar frente às mudanças bruscas. Temos que ensinar isso aos nossos filhos, eles não estão resilientes. Nas faculdades, uma dificuldade faz com que o aluno tranque o curso. Desista, né? Ele desista. Na empresa, ele também desiste. Alguns gestores têm comentado comigo que não conseguem mão de obra. É alta rotatividade, Bia. O pessoal não fica. Então, se os nossos filhos são nosso reflexo da nossa gestão em casa, como que nós estamos gerindo? E daí, Bia, eu tenho visto os pais extremamente fragilizados. É isso que eu ia falar, né? Que começa a partir dos próprios pais, né? Sim. Assim, eu falo, começa a partir da gente, para que a gente entenda esse processo e possa falar, né? Até me coloco no lugar de professora aqui com as meninas. Como é que eu vou falar para elas serem resilientes se eu desisto dos meus objetivos, né? Sim. Então, eu acho que é muito nesse lugar também, né? De não terceirizar, né? De alguma forma, assim, não... aquele antigo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Sim. Então, eu acho que é um pouco nesse lugar também, né? Volta no autoconhecimento mesmo, né? Pra gente se entender, pra poder passar isso pros filhos, né? Para os alunos. Mas faz total sentido. E você falou desse mundo volátil, do planejamento. E dá a sensação de que não adianta muito planejar, né? Mas, na verdade, eu acho que traz um pouco de tranquilidade, né? Diante do caos. Então, a gente estuda bastante a questão da complexidade do caos. Complexidade é um conjunto de variáveis. Nossa vida hoje não está difícil, gente. Difícil era a vida do meu pai, por exemplo, que caminhava 6 quilômetros a pé para fazer quarto ano da escola primária. Tinha ataque epilético, caía sozinho na estrada, lá no sítio. Levantava, acordava, levantava, limpava o pó e seguia. Isso era, na minha opinião, era difícil. Turma, hoje nós estamos com uma vida complexa. Não difícil, complexa. O que é uma vida complexa? Nossa vida hoje tem muitas variáveis. Então, vamos lá. Eu tenho, Ângela, o meu planejamento pessoal. Trabalho em 3 faculdades. Daí eu já tenho mais o planejamento das 3 faculdades. Tenho 11 gestores no total. Cada gestor fazendo planejamento. Pensem só. Daí tenho os meus 2 filhos, que têm os seus próprios planejamentos. Aí, se eles têm escola de inglês, informática, escola de tecnologia, faz aula de dança, faz teatro, faz, sei lá, né, terapia. Cada área dessa na vida deles tem o próprio planejamento. Aí falta um professor do colégio. Um exemplo, o aluno não tem aula. Ele volta para casa, mudou meu planejamento. Então, quanto mais variáveis eu coloco no meu planejamento, mais complexa a minha vida fica. Sim. Quando eu não faço a gestão na complexidade, a minha vida vira um caos. O que é o caos? Desordem. Sim. Então, o planejamento, ele é o caminho para eu trazer uma situação, exemplo, rotina. Planejo minha rotina. Se eu moro aqui no Jardim São Paulo, coloco meu filho para estudar na Zona Norte, eu faço todo dia um caminho para a Zona Norte. Eu compliquei minha vida, ela ficou complexa. E eu provavelmente vou ter um desequilíbrio, terei desequilíbrios emocionais ou mentais que podem virar caos. Sim. Eu acabei me expondo todos os dias à maior probabilidade de caos, porque eu compliquei a minha vida. Então, quanto mais eu complico, ou quanto mais variáveis eu coloco para torná-la complexa, mais facilmente eu entro no universo do caos. Caos, desordem. Como que eu lido com a desordem? O caos, ele pede uma gestão. Gestão é algo pessoal, é uma arte de fazer coisas. Aí eu vou lá, cada um tem a sua forma de gerir. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. A forma como cada um gere e lida com a administração é individual. Mas eu tenho que pegar e falar, minha rotina é esta, vou tranquilizar, vou fazer alguma coisa possível. Então, tudo posso, mas nem tudo devo. Justifica fazer? Justifica, mas eu não tenho como, Bia. Gostaria que meus filhos estudassem lá na Zona Norte. Não dá, não tenho como fazer.
Então você acolhe seu ego e diz, não dá neste momento para fazermos isto. O que é possível? Então assim, justifica? Justifica, não tenho como. Guarda lá essa ideia. Tenho como, daí o que fazer? Então isso me exercita o tempo todo a criar prioridades, para que minha vida não vire um caos. Então o que eu quero dizer é, quando a gente está no volátil, incerto, complexo e ambíguo, vai natural. Se não fizermos um planejamento e uma gestão, vai entrar na questão da fragilidade. A fragilidade gera ansiedade. Então, o que eu vejo muito hoje nas famílias é essa fragilidade e ansiedade. Mas tem um autor chamado Cassius que ele fala assim, será que a fragilidade, ela vem de qual estrutura? Quem está nos dizendo que o mundo hoje é frágil? Eu vejo, ele também concorda, que nós estamos buscando segurança uns nos outros e os sistemas nos prometem essa segurança, Bia. E aí o Cassius fala, desde quando algum sistema ou estrutura garantiu a segurança de alguém? Olha a pergunta que ele faz. Se a gente for pensar, na época medieval, por exemplo, dos castelos, nem eles garantiram a segurança de ninguém. Então, o que o Cassius fala? A segurança, ela tem relação com, não está em estrutura. Tem relação com as pessoas, está na pessoa. Você traz a autossegurança. E como que a segurança vem? Pela coragem de olhar para tudo isto, com gosto e leveza e falar, vou organizar minha vida. Sim. Está caótica, então isso daqui, essa variável não é necessária neste momento, essa variável não dá para eu fazer, essa variável... Então eu faço uma checagem das áreas da minha vida, roda da vida, quais estão complexas, e trago o planejamento e uma nova organização nisto, para trazer uma leveza para a vida. Sim. Isso vai te trazendo essa segurança de que só você pode, ninguém mais pode. Ninguém pode organizar a sua própria existência. Conforme você vai se desafiando e vendo o que você consegue, isso vai te trazendo segurança. Daí você não está mais frágil, você está pé no chão. As crianças veem isso, Bia. Sim. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Seus filhos estão vendo como você gere. E a hora que você for a própria segurança, não temos garantia. O mundo é volátil. Mas ninguém garante você. Você sabe que você é a própria segurança nos movimentos que você faz. Você sabe que você pode fazer um novo movimento sempre. As oportunidades estão aí, 1000 oportunidades. E aí os seus filhos veem essa segurança em você e eles se sentem seguros. Não porque você seja a própria estrutura, porque você vai ensiná-los a fazer a mesma coisa. Então, eu fecho a minha fala dizendo que em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, há uma tendência de criar, né, estruturas frágeis, pessoas frágeis, famílias frágeis. Mas sempre foram. Qual a diferença hoje, Bia? Porque hoje as pessoas estão mais frágeis. Porque elas estão tentando fazer a gestão da complexidade, segurando uma série de pratos na mão e tentando fazer esse movimento de equilíbrio de pratos, e isso não dá, nunca deu. E não daria certo agora. Precisa sim fazer uma checagem e descomplicar a vida. O que eu deixo como, então, para fechar minha fala, descomplique sua vida. É importante, é imprescindível. Sim, muito bom. Aê. Importante tentar, né? Porque a gente também tem essa ilusão de que vamos planejar e vai dar tudo certo, e daí volta naquela gestão de que a gente tá sempre aprendendo, ajuste, né? E vai ajustando. Não foi de um jeito, vai de outro. Veja que precisa melhorar, faz um novo ajuste. Sim. Não é que esse recurso pode ser outro. Não tenho o melhor computador com o computador que eu tenho. Sim. Tem uma frase que eu amo, Bia, que é assim. A criança vê nada no tudo. Não, a criança vê tudo no nada. E o adulto vê nada no tudo. Então eu vejo muitas pessoas que têm assim, tantos recursos nas mãos e não fazem. Sim. Mas é porque elas estão quebradas. Então o recurso, eu posso ter 10 recursos. Se a pessoa está fragilizada, ela não consegue trazer movimento para os recursos. E tem gente que com duas, três coisas constrói um império. Tudo, né? Sim. Muito bom. Vamos para as perguntas, então, Maju? Sim. Ângela, a gente separou 5 perguntas para você. A primeira pergunta é, o Júlio perguntou, comecei a faculdade agora e não consigo me ver daqui 5 anos. Alguma dica para que eu possa me planejar melhor? Sim. A faculdade já é um planejamento, ele já definiu um caminho.
O que ele tem que fazer então? Dentro desses 5 anos, muita coisa vai acontecer, muitas disciplinas vão aparecer, estágios, muitas feiras, visitas, palestras. Ou seja, eu chamaria isso de estímulos. Toda vez que você recebe muitos estímulos, você tem que aproveitá-los e eles vão conversando com o seu sistema para te mostrar o que daquilo lá tem maior aderência ou significado. Então, o aluno começa com uma percepção da faculdade, mas ao final de 5 anos, ele vai ter uma outra percepção do mercado, do trabalho e das oportunidades. Então, dizer que daqui a 5 anos eu serei a mesma pessoa de hoje é um engano. Sim. E querer projetar para 5 anos o que será do meu futuro é a pior ilusão que tem. Porque dentro do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, eu passarei por tantos professores, colegas, eventos, interações que vão me modificar. Sim. Então, eu não posso estar lá. Eu planejo para lá, mas eu estou aqui, eu tenho que estar aqui. Eu só vou fazer parte, conversar com essas interações, se eu estiver aqui, no momento presente. Se eu estiver lá, eu vou perder todas as oportunidades, porque eu não vou perceber, de fato, o que está conversando com o meu sistema. Sim. E o que faz sentido para mim. Então, esquece o lá. Existe 5 anos, vou me formar, 4 anos, vou me formar, 3 anos, vou me formar. Bonitinho. Meu planejamento está feito. Para que eu faço? Para eu estar no momento presente. Estando aqui, eu observo a necessidade de hoje, reconheço os estímulos e, de repente, mudo toda uma trajetória de vida. Por isso que as pessoas se frustram com o planejamento. Porque elas eu tenho que estar lá. Não é assim que funciona, nunca deu certo e não dá certo. E é engraçado porque a minha geração é a geração que os meus pais entraram no emprego e ficaram 30 anos, né? Então, hoje em dia já não tem mais isso. Eu acho que pega um pouco disso, né? Onde é que eu vou estar daqui 5 anos, 10 anos? Criar sua carreira dentro de uma empresa, né? E, na verdade, tudo muda, né? Às vezes nem você não seja essa pessoa, né? De repente, sua carreira também mude, né? A gente está falando da indústria 4.0, né? Que são os pilares da inteligência artificial e ela vai substituir várias profissões, já está. Então, vocês têm que estar no momento presente para observar os estímulos e o que lhe é solicitado. E aí, você vai fazendo os ajustes. É disso que se trata. Estado de presença. Estado de presença. Muito bem. A Karen perguntou: me sinto muito sozinha, apesar de estar rodeada de pessoas, e muito estressada. Como faço para gerir de forma equilibrada todas as áreas da minha vida? Excelente pergunta. Pergunta de milhões. Gente, eu só falo aquilo que eu vivi. Então, tudo que eu falo, existe teorias, mas eu só posso dizer aquilo que vivi. Primeiro, que solidão é um estado de espírito. Não tem relação com o número de pessoas ao seu redor, nem com quantos seguidores você tem, e nem com você ficar postando ou conversando com alguém na mídia. Porque ele é muito tátil, você estar com você, olhando, observando aquilo que você gosta de fazer para o movimento de estar ou não com alguém. Porque nós nos sentimos sozinhos, mas não gostamos de estar com as pessoas. Essa conta não fecha. Então, você gosta de estar com você? É a primeira pergunta. Se sim, aí eu volto no planejamento. Aí, se eu gosto de mim, eu gosto do meu tempo, Bia. Se eu gosto do meu tempo e dou valor ao meu tempo, eu vou olhar para as áreas da minha vida e falar assim, deu, chega. Eu quero organizar e ajustar estas áreas da minha vida. E aí você começa o movimento. Mas para eu estar aqui, eu preciso fazer alguns passos. Então, se eu der um salto único, viro a mesa, mudo de emprego e eu não me preparei para aquilo, eu vou me frustrar lá na frente, dá na mesma. Então, se eu quero estar aqui, esse emprego não me faz bem, minha vida está muito bagunçada, eu vou fazer perguntas importantes e poderosas do tipo: moro perto do emprego? A minha logística está confusa? Estou gastando mais do que eu poderia? Assumi muitos compromissos que não poderia? Então, a minha vida vira uma bagunça. E eu trago de novo o olhar para a minha vida e me colocando em cada área e vendo o que de fato é importante e relevante. Aí eu vou ajustando para trazer ao equilíbrio novamente. Entendem? Então, sempre para o equilíbrio. Você não está sozinho, conte com a ajuda de profissionais. Descentralize, facilite. Gente, hoje em dia tem tantas formas de facilitar e minimizar serviços. Se eu não faço comida, por exemplo, é porque minha cozinha está confusa. Layout, novo mobiliário. Ou às vezes é só estruturar as coisas de uma forma diferente. Mas tudo pede movimento. Traga movimento para o equilíbrio. Muito bem. A Luísa perguntou: como saber meu propósito de vida? Tá, é aquilo que faz sentido para você, aquilo que você sente que está aderente ao que você gosta muito de fazer.
Aí cai naquela pergunta que você falou, Bia. Os jovens hoje querem fazer e não querem fazer. Há muita confusão nisto. As pessoas estão mais fragilizadas, então elas querem serviços mais frágeis. Mas cada trabalho tem um caminho. Então, eu vou trabalhar com moda. Moda passa pela costura. Moda passa por desenhos técnicos. Moda passa por tendências. Eu gosto disso? Não. Então, não é moda. Sim. O que faz muito bem a você como significado? E aí o Laio Ribeiro, que é um palestrante médico, ele fala assim, pega aquilo que você faria de forma gratuita e cobre. Imagina o teor de qualidade que você coloca naquilo. Então, por exemplo, voltando ao meu caso, eu sempre ensinei. Na empresa, eu dava aula de matemática básica para mecânicos. Tínhamos um convênio com o Senai. Eu sempre gostei de ensinar. E hoje eu trabalho com isto. É você fazer... O autoconhecimento ajuda muito, gente. Não tem como escapar do autoconhecimento. Não tem. Então, você sempre vai voltar para você, conhecer-se, olhar-se e estabelecer o seu caminho. E também é uma pressa, né, de saber qual é o meu propósito. Né? O propósito muda, assim, não muda, mas de alguma forma, né, eu acho assim, não tem que ter pressa, né? Às vezes eu faço o seguinte cálculo, eu tenho 36, eu pretendo viver até 90 e tantos, tem um tempo aí de vida, né, para eu descobrir as coisas. Isso, né? Porque assim, tem uma pressa. Fala, não, que é aquela ilusão, né, dos 30 anos, mulher com 30 anos, casada com filho, bem financeiramente, estruturada, saudável, feliz, e daí você chega nos 30... tá diferente do que você planejou, né? Mas assim, a gente é muito nova sempre, né? 30, 40, 50. Eu acho que a gente vai aprendendo sempre, então não precisa ter pressa para descobrir tudo. E o que você vai fazer com isso depois, né? A vida continua, né? Depois de descobrir o seu propósito. Pegue patamar e jogue no lixo, gente. Patamar não existe, tá bom? Fica a dica. Esses patamares que venderam para nós são por ilusão e estão estressando todo mundo. Tem patamar para tudo, tem regra para tudo. É um saco. Não façam isso. Muito bom. O Carlos perguntou, qual a diferença entre prosperidade e riqueza? Pergunta boa. Riqueza é dinheiro, gente. Itens, ter itens. Porém, vocês conhecem riqueza de itens, tá? Sim. Tem riqueza de forma mais abrangente, contextualizada. Eu entendi que deve ser pela questão de itens. Vocês conhecem pessoas que têm muitos itens e são tristes, amargas, muitas vezes presas, aprisionadas naquele universo dos itens e não são felizes. Prosperidade é você ter sentido, significado no que faz com felicidade. Então, quando eu faço alguma coisa que tem relação com a minha alma, estou bem, eu sou feliz e plena. Então, a prosperidade tem relação com satisfação. Pode estar atrelado aos itens. Então, estamos com estes itens aqui, cumprindo um trabalho com satisfação, estamos sendo prósperos. É um momento próspero. Sim. Quando que eu entendo que eu estou sendo próspero? Quando traz essa alegria, a leveza e a satisfação. Uma alma não sustenta muito trabalhar só com os itens, ela adoece. Ela entra no universo meio de se fechar. E aí ela acaba trazendo dissabores para quem as envolve. E a prosperidade tem relação com satisfação, abertura, fluxo, é fluido. Muito bem. A última pergunta. A Clara perguntou, sou mãe, como eliminar a culpa de não conseguir gerir com equilíbrio todas as áreas da minha vida? Primeiro, gente, culpa, coloca na descarga e dá descarga. Culpa ela adoece, tá bom, gente? Por favor. Não há culpa, há um desconhecimento. Nos venderam patamares e hoje existe um dos patamares, é mãe dourada. A mãe dourada é aquela que garante a casa, os filhos na melhor escola, estuda com os filhos, eles são extremamente bem cuidados e ela é extremamente bonita, linda, saudável, magra, bem-sucedida. De preferência, trabalha no salto, a casa dela é impecável. Fala a verdade. Isso não existe. Cansei só de ouvir. Não, isso não existe, gente. Então, assim, maternidade dourada, isso não existe. Então, existem pessoas normais que estão se desafiando, vivendo seus desafios diários, que também têm filhos. Então, voltamos lá na origem do nosso bate-papo. Estude a sua roda da vida, as áreas da sua vida. O que é rotina pede gestão. Gestão de rotina é o nome, tem até livro para isso. Existem inúmeras ferramentas, não daria tempo de passá-las aqui. Traga rotina, descomplique sua rotina, por favor. Descomplique. Então, a alimentação,
Deixa algumas coisas semi-prontas, semi-preparadas, ou às vezes congeladas. Não complique o seu cardápio. Se você não tem tempo, faz uma coisa mais elaborada no domingo. Não complique. É rotina. Coloque seus filhos perto da sua casa, ou terceirize uma van, se for o caso. Se você for levar, deixe perto. Então, descomplique. Não consigo limpar minha casa. Estabeleça critérios de você fazer uma limpeza simples e básica, se você não tem ajudante, a cada 15 dias. Mas não se perca de você, porque você é muito importante no processo. Vejam, eu costumo falar que o amor é consciência, não é um sentimento. Se você tiver consciência por você, pelo seu tempo, pela sua vida, você vai transbordar amor, ou seja, você vai transbordar consciência para os outros que estão com você. Então não se perca no processo. Faça uma análise da sua roda da vida, trabalhe na gestão da rotina, descomplicando-a para que você tenha tempo para você. Tenha essa consciência, isso é auto-amor. Certo? E pra gente fechar esse podcast delicioso, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Imaginando que as pessoas vão assistir logo que estrear, mas que o conteúdo vai ficar na rede, né? Então, quem for assistir daqui uns anos, meses, dias, que essa mensagem chegue pra muita gente. Qual mensagem seria essa? Que assim, quem não tem caminho definido, qualquer caminho serve. Muito cuidado. Houve um momento que eu abandonei a minha trajetória porque eu cansei. E depois eu tive que voltar, pegar minha vida de volta, reorganizar todas as áreas. Então, precisa sim ter planejamento. É importante, mas não é urgente. Se você não tiver, tudo na sua vida vai virar importante e urgente. Você vai passar a sua vida apagando incêndios. Isso não é bom. O corpo físico não aguenta. Então planeje, mas o planejamento tem resiliência, tem ajustes. E cuide de você. Então veja, quem não tem caminho definido, qualquer caminho serve. Não delegue a sua gestão para ninguém. Por quê? Porque só você sabe o que é bom para você. Você pode compartilhar, mas a sua gestão é sua. Então, faça planejamentos, faça uma gestão da rotina, descomplique sua vida e a sua gestão é sua. Não terceirize. Muito bom, que delícia, né, gente, de podcast. Espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu curti estar aqui do lado dessa mulher maravilhosa. Segue acompanhando a gente aqui no nosso canal, os nossos conteúdos, curte esse podcast, pra gente é super importante. Também nas nossas redes sociais que vão aparecer aqui, a rede social da Ângela também. E que esse conteúdo tenha chegado assim no seu coração, né? Eu acho que é o mais importante. Então, Angelita, muito obrigada por você estar aqui. Qualquer outro tema, me chamem que venho. Com certeza, acho que a Ângela vai voltar, hein? Acho que eu tenho certeza. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço, gratidão, família Sintonia, muito obrigada por todo o apoio, agradeço. E obrigada a você que ficou até aqui. Beijo.